Olá, meus amores, vamos lá, aulinha de história. Então, abram aí a apostila, nós vamos corrigir a tarefa que a Pro passou na última aula, tá bom? Que foi o Investigue da página 88. Vamos lá? A Aline Investigue está perguntando um pouquinho sobre censura. Nós já conversamos em outras aulas sobre isso, certo? Mas nós vamos relembrar um pouquinho, e vocês relembraram já fazendo essa tarefa, né? Vamos aqui conversar para vocês verem se está tudo certinho aí com o de vocês, tá bom? Atenção aqui agora, página 88, História, correção da tarefinha. A censura. Em sua opinião, é democrático o ato do governo de censurar e proibir notícias e opiniões que não lhe favorecem? É democrático? Não, nós aprendemos que na democracia há o respeito, né, e a valorização da opinião do povo. Então, a censura que não respeita a opinião e a expressão, a liberdade de expressão do povo, não está sendo democrática, está indo contra o que a democracia prega, certo? Agora aí a número 2. Quais os prejuízos que a censura aos meios de comunicação trouxe para a democracia brasileira? O que trouxe para a democracia? E aí, quais os prejuízos que isso trouxe para a democracia brasileira? Isso, olha só. A censura impedia que a informação real chegasse para o povo, então o povo estava alienado. O que é isso? O povo não via a verdade. O povo estava num mundo que na verdade não estava existindo, porque o governo propagava só aquilo que lhe favorecia e não era a realidade. O governo não estava sendo tão bonzinho assim como ele pregava, certo? E também isso impedia de fazer com que o povo pensasse por conta própria e impedia que as pessoas que iam contra o governo expressassem e pedissem por mudanças. Então a voz do povo era calada, certo? Olha só, os debates ficaram empobrecidos nessa época, porque as pessoas não poderiam debater, falar suas ideias. Então, as pessoas não podiam utilizar o seu conhecimento crítico, reflexivo para conversar, para poder debater, porque a censura não permitia, porque todos deveriam ter a mesma ideia, que era de acordo com o governo, certo? Então, eles tinham que seguir o mesmo modo de pensar da pessoa que estava no governo, né? Porque tudo que estava nas propagandas, nas mídias, levavam as pessoas a ter esse pensamento de quem que estava no governo, né? No caso, que era Vargas, do jeito que ele pensava, que o Brasil tinha que ser daquela forma e o povo tinha que pensar também. Por isso ele só deixava que fosse expresso nos meios de comunicação do país que ele estava governando aquilo que era de acordo com o seu próprio pensamento, tá? Então isso trouxe muitos prejuízos para a democracia brasileira. O povo já não tinha voz, né? Não tinha mais poder, certo? Muito bem, vamos lá. Página 89. O que você vê? Observe com atenção as imagens e leia os textos o texto nelas contido. Olha só, vocês estão vendo aí, olha, tem um homem, né, e duas crianças e ele muito carinhoso, né, aparenta ali. Olha só, eles deram um zoom no que estava escrito e a gente pode ler. Vamos lá com a Pro? Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói e, amando o Brasil, forçosamente o conduzireis nos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Olha só esse discurso, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, vamos lá? De acordo com as ideias do Estado Novo, que era o Estado que tinha essas ideias que nós estamos discutindo agora, certo? O que o povo brasileiro deveria amar e cultuar? Isso mesmo, a pátria. A gente leu aqui, ó. Aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, tá? Porque só dessa forma, segundo o texto, os brasileiros
seriam conduzidos aos mais altos destinos entre as nações. Só assim o país cresceria, né? E faria diferença no meio de outras nações, seria visto, certo? Isso segundo o texto. Ok? Então escrevam aí o que nós conversamos. Se precisar, pare o vídeo, volte, tá bom? Atento agora à aula. Muito bem. Número 2. De que maneira a pessoa de Getúlio Vargas é representada na imagem? Então, como que foi dito aqui, dá para ver fortemente, né? E ali na legenda da foto também está mostrando, ó, ilustração da cartilha A Juventude no Estado Novo. O DIP foi um agente importante na divulgação de imagens de progresso e desenvolvimento associados à figura do presidente Getúlio Vargas. Então, olha só, a 2 está perguntando, então, como a gente já viu na legenda, aquele ali é Getúlio Vargas, de que maneira a pessoa de Getúlio Vargas é representada na imagem? A Proti até já tinha conversado com vocês. Isso, alguém amável, afetuoso, amoroso, cuidador. Olha só ele ali com a menina, preocupado com o quê? Quem que estão ali? As crianças. E essa é uma imagem da cartilha, ou seja, isso aí estavam nas escolas, fazendo com que até as crianças tivessem essa imagem dele. Olha só. 3. Nas demais propagandas do DIP, a imagem do presidente é normalmente associada a quê? Olha só, a imagem dele é associada ao progresso da nação, mostrando como se ele estivesse levando o Brasil para os melhores lugares, assim, com relação aos outros países, levando o Brasil para os mais altos, você não viu o que ele falou? Para os mais altos destinos entre as nações, um país mais moderno, um país melhorado. Então a figura do presidente era veiculada de acordo com o DIP, né, através do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo dele, ele era mostrado dessa forma, tá bom? Então só para vocês terem uma noção aí, como que Getúlio Vargas era mostrado para o povo, para fazer com que o povo o aceitasse dessa forma, tá? Então, pessoal, não é mole não. Então vocês percebem que o nosso país passou por muitas coisas até chegar onde está. E ainda tem muito que melhorar, é claro, né? Mas essa era Vargas foi uma era muito complicada para o povo brasileiro, de muita ditadura, de totalitarismo que a gente aprendeu, que era esse governo autoritário, que o povo não tinha voz, o povo não tinha controle sobre nada. Era só a pessoa que estava no comando que tinha um controle e que ele queria fazer tudo da forma como ele pensava. Então ele não era democrático, lembra? Porque a democracia, ela visa o bem comum. Todas as ações que são feitas na democracia devem priorizar o bem de um todo e não para benefício próprio da pessoa que está com o poder nas mãos, certo? E na democracia o povo escolhe, né? E vocês perceberam que Getúlio, ele nem deixou que a eleição fosse feita para que o povo não pudesse tirá-lo do poder e mantê-lo no governo. Por isso que o Estado Novo surgiu, porque foi essa continuação do governo dele, como a gente já viu na aula passada, certo? Então a gente precisa relembrar desses momentos para ver o que o nosso país já passou. É importante nós conhecermos a história do nosso país, certo? Muito bem. Página 90, vamos lá com a Pro. Os direitos do trabalhador. Vocês estão vendo aí duas imagens. A primeira ali é a CLT, tá bom? A CLT é a consolidação das leis do trabalho. Lá é que ficam as leis, é uma constituição que fica ali, as leis do trabalho, certo? E ali está falando na legenda que a CLT apresentou um avanço nos direitos trabalhistas do brasileiro, tá? E olha lá, nós temos embaixo ali a carteira de trabalho e a previdência social. Depois a gente vai falar sobre essa terceira imagem, tá bom? Vamos lá. Os direitos do trabalhador. Durante o Estado Novo, os trabalhadores receberam uma atenção até então inédita na história do Brasil. Em 1943 foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. A Constituição de 1934 já trazia algumas leis em benefício dos trabalhadores, porém a CLT ampliou ainda mais os direitos trabalhistas.
Então, olha só, no Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, isso foi uma coisa positiva, certo? Essas leis dos trabalhadores, ela foi assim, receberam uma atenção que antes não tinham recebido. Na própria Constituição, que são as leis que regem o país, na própria Constituição tinha algumas leis ali em benefício do trabalhador, porém não eram muitas. Com a CLT, essas leis foram ampliadas, beneficiando mais ainda o trabalhador, tá bom? E dando mais direito a esses trabalhadores. Vamos lá. De 1920 para 1940, a quantidade de trabalhadores triplicou e o presidente Vargas temia os protestos dos trabalhadores ou a união deles em partidos organizados capazes de ameaçar o governo. Então, olha só, de 1920 para 1940, a quantidade de trabalhadores triplicou, ou seja, já estava assim muita gente, uma parcela grande da população. E aí o presidente Getúlio Vargas ficou com medo de que eles protestassem, certo, contra o governo, que esses trabalhadores protestassem, que essa união se formassem em partidos organizados e ameaçassem o governo, tá? Então, olha só. Então, por que vocês acham que ele criou essa CLT? Ele beneficiou os trabalhadores porque esses trabalhadores se unissem, seriam uma ameaça muito grande para o governo. Então, o que ele falou? Vou dar alguns benefícios para deixá-los mais calmos. Olha lá. Portanto, a fim de que os trabalhadores pudessem ter alguns de seus direitos garantidos, mas permanecessem ainda sob o controle do Estado, o governo estabeleceu. Olha só. Então, eles tinham ali os seus direitos garantidos, alguns deles, mas eles permaneceriam governados ali sob o controle do Estado, certo? Olha o que o governo estabeleceu. Primeiro ali, a criação dos sindicatos nacionais. O que são esses sindicatos? No âmbito da indústria, criou-se a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI. E na área do comércio, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, que é a CNTC. Cobrava-se um imposto obrigatório de todos os trabalhadores da indústria e do comércio. E esse dinheiro era repassado pelo governo para os sindicatos, que se tornaram órgãos do governo, não mais entidades independentes. E esses sindicatos são os que cuidam dos direitos dos trabalhadores, tá bom? E esses sindicatos não eram mais ali entidades independentes, ou seja, não era cada sindicato por si. Não, agora o sindicato fazia parte do governo, o governo tinha esse controle, tá bom? Mas era garantido alguns direitos para os trabalhadores, então os trabalhadores aceitaram ali, né? Segunda, a criação da carteira de trabalho e previdência social. Esse documento oficial garantia ao trabalhador o cumprimento das leis trabalhistas por parte dos empregados. Então, a carteira trabalhista é muito importante por causa disso, porque quem tem a carteira assinada tem os seus direitos, ele tem os seus direitos acompanhados, entendeu? Com a carteira, essa pessoa realmente vai ter os seus direitos, tá? Quando ela não tem carteira assinada, então o sindicato não está por ela e ela não tem ali, ela não é pautada na lei e aí não tem o que ser feito. Agora, com a carteira, a pessoa tem os seus direitos vistos, certo? São colocados em prática. Quando tem férias, a pessoa recebe férias. Quando tem 13º, a pessoa recebe tudo direitinho. Se ela está por alguma questão de saúde, ela tem o seu atestado, ela continua recebendo mesmo assim. Então, essa carteira de trabalho, ela realmente protege ali os direitos do trabalhador, tá bom? Por isso que ela foi um ato, né? Foi uma coisa feita que foi muito importante, tá bom? Para o mercado de trabalho e para os trabalhadores, ok? Muito bem, olha só, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Trabalhadores em passeata segurando faixa com os dizeres: o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Olha só, e Getúlio tinha muito medo que esses trabalhadores se rebelassem contra ele.
tá? Por isso que ele fez de tudo para se manter ao lado desses trabalhadores, dar alguns benefícios, mas que ainda tivesse controle sobre eles, tá? Para que eles não se tornassem uma ameaça se unissem, tá bom? Meus amores, é isso. A aula tá bem curtinha porque nós ainda temos algumas aulas pela frente, nós temos ainda um pouco de conteúdo, tá bom? Nas próximas aulas a Pro vai fazer alguns exercícios com vocês, tá? E nós temos a correçãozinha da prova também de história, né? Nós vamos corrigir na semana que vem. Então, pessoal, é isso, tá? Um super beijo e até a próxima aula.